considero o Internacional a minha segunda pele. E eu não conceberia a minha existência se eu não torcesse pelo Internacional. Então a gente lê lá em cima a maior torcida do Rio Grande do Sul. Aí eu colocaria mais uma palavra, a maior e a melhor torcida. É a mesma coisa do que o cara ser católico, outro protestante. E ser colorado tem que ser colorado até o fim. É o time que mais é amado em todo o mundo inteiro. Para grande parte do povo gaúcho, a paixão é fruto da união de múltiplas raças, estudantes, operários, gente de todas as classes sociais, representados por duas cores, vermelho e branco em um só time, o Esporte Clube Internacional. Não digo a nacionalidade, mas tem todo um povo por trás, um povo humilde, sofrido, e que desde 69 não havia possibilidade de ganhar, né? O Grêmio vinha ganhando muito tempo e conseguimos formar numa etapa, numa época, um grupo vencedor. Ótimo, pô, aquilo ali é incentivo. Claro que o jogador precisa, não pode ficar muito preocupado, entende? Em retribuir aquele apoio, aquele incentivo, porque às vezes ele afunda também. O Internacional nasceu no porão de uma casa na Avenida Redenção, atual João Pessoa, em 1909. O nome surgiu em homenagem ao Internazionale de Milão, cidade de onde vieram os pais de Henrique Poppe, o fundador do clube. A cor, tão importante quanto o nome, foi escolhida nessa mesma reunião, inspirada no grupo carnavalesco Venezianos, de Porto Alegre. Mais popular, impossível. Eu acho que o Internacional poderia ser representado por diversos símbolos, mas eu gosto muito do símbolo chamado Saci, que é o negrinho do Internacional. Por quê? Porque esse negrinho está vinculado à origem povoeira, democrática, carnavalesca do Internacional. Os seus fundadores, os fundadores do Internacional, os pró-homens do Internacional, saíram desse meio. E o Internacional jamais deixou de ser um clube amplamente democrático. Jamais deixou que vicejasse lá dentro o preconceito racial. Nunca o Internacional se deparou com esta nódoa do preconceito racial. Justamente porque o Internacional é um time vinculado ao povo e originário do povo. Para mostrar que já era grande, o Internacional precisava de um estádio. E ele foi levantado em 1931. Esse é o estádio dos Eucaliptos, pertencente ao Esporte Clube Internacional de Porto Alegre. Um estádio que serviu às nossas equipes profissionais desde 1931 até 1969, quando o Internacional inaugurou seu novo estádio, o Estádio Beira-Rio. Nesse estádio, em 1950, surgiu um jogo, inclusive, da Copa do Mundo. México e Suíça jogaram aqui pelaquela Copa do Mundo em 1950. Com a inauguração do Olímpico, estádio do inimigo tricolor, o Eucaliptus ficou pequeno. Não por muito tempo. A rivalidade falou mais alto e, graças à força de seus torcedores, o Inter ergueu outro estádio, bem maior. Um gigante na beira do rio Guaíba. O Grêmio tinha um pavilhão, se não me falha a memória, tinha 60 metros de comprimento, a parte de cima. E embaixo era uma meia ferradura, não era completa. Então o nosso grande sonho aqui era fazer um pouquinho maior. Eu cansei de assistir, ouvir, ver pessoas de carroça trazer 2 saquinhos de cimento, de automóvel trazer um saco de cimento, carrocinha com areia, tijolos, uns humildes, pessoas humildes, se propunham a trabalhar. Principalmente nos últimos 6, 8 meses antes de inaugurar, nós tínhamos aqui 400, 500 pessoas, mas a metade era de graça. Na década de 40, o Internacional formou seu primeiro grande time. Uma equipe conhecida como rolo compressor, por passar por cima de seus adversários. O resultado foi o hexacampeonato gaúcho. Que foi o primeiro grande time da história do Internacional, que ela teve várias formações ao longo do tempo. Uma delas foi Ivo, Alfeu e Nena, Assis Ávila e Abigail, Tesourinha, Russinho, Adãozinho, Rui e Carlitos. Em
Em 45, no dia 16/9, que eu estava operado e em 27 dias eu joguei o Grenal. Até tem a joelheira ali no lado direito. Naquela época, inclusive, houve um Grenal, se não me engano, até era um Grenal amistoso no estádio da Timbaúva, ali na rua Alcides Cruz, campo do Grêmio Esportivo Força e Luz. Foi, eu me lembro, num dia de finados, num dia 2 de novembro, que o Internacional, com a sua máquina demolidora, fez 11 gols no nosso tradicional adversário. Mas o juiz, até eu acho que acabrunhado, com tantos gols que o Internacional havia feito, anulou 5 e a partida então terminou em 6-0. De qualquer forma, marcou época naquela ocasião. Esse aí o Tesoura centrou a bola e eu entrei na corrida e o goleiro saiu. E quando eu cheguei dentro do gol, não vi mais a bola. Eu digo, pô, onde é que está a bola? Então eu larguei o corpo para trás, ela me bateu na cabeça. Agora, grande fotógrafo foi esse. Pegou no ar essa... Naquele time, um jogador em especial escreveu seu nome na história do futebol gaúcho. O ponta-direita Tesourinha, garantia de show em campo. Quem viu o Tesourinha e Garrincha jogar, não tem dúvida. Tesourinha era melhor que o Garrincha. Vou dar para vocês um grande jogador de futebol que jogou com o Tesourinha e que viu o Garrincha jogar. E não só o Garrincha, viu o Julinho jogar também, que era um grande ponteiro. E que diz que o maior jogador que ele viu jogar na posição é o Tesourinha. Zizinho, mestre Ziza. Com a permissão de vocês, eu citaria apenas um, que é tido como o melhor jogador do Rio Grande do Sul em todos os tempos. O inesquecível Tesourinha. Os jogadores de futebol naquela época trabalhavam. O futebol era mais um esporte, era um divertimento. O Inter montou na década de 70 talvez o maior time da sua história. Que foi o time que foi tricampeão brasileiro. Na realidade, porque o tricampeonato foi obtido alguns anos depois. Mas 75, 76 foram os anos marcantes da história futebolística do Internacional. Quando o Inter montou o primeiro grande time, que era Manga, Cláudio, Figueroa, Hermínio e Vacaria. O meio de campo era Falcão, Paulo César, Carpegiani, né? E Escurinho, Valdomiro, Flávio e Lula. Aí no segundo ano que o Inter foi bicampeão brasileiro, que foi 76, era Manga, Cláudio, Figueroa, Marinho Pérez e Vacaria. Aí o meio de campo era Falcão, o Carpegiani não estava mais, era Falcão, Caçapava, Falcão e Jair. Depois o ataque Valdomiro, Dario e Lula. Foram dois grandes times, duas formações de times excepcionais do Internacional, tanto que ganharam 2 campeonatos brasileiros com a maior tranquilidade. Vem no Valdomiro. Falcão, Caçapava. Olha o Batista aí. Vai ele fugindo. É derrubado. Falta sim, senhor, seu Russo. No próximo bloco, os Grenais, que os colorados não esquecem. Eu lembro do Valdomiro, do Claudiomiro, Falcão, Batista, Caçapava, Dunga, Figueroa, Manga, depois o Lula. Bom, foram tantos, né, que marcaram uma época importante na história do futebol brasileiro. Não foi à toa que o Inter é até hoje o primeiro clube do ranking do Campeonato Brasileiro, pelas conquistas passadas. Foi o único campeão invicto até então. 30 anos depois do rolo compressor, o Internacional montou outra máquina de jogar futebol. A equipe liderada por Falcão foi responsável pelas maiores glórias do clube e, para muitos, pelo crescimento da chamada maior torcida do Rio Grande. Nesse período, o Inter conquistou o inédito octacampeonato gaúcho, até hoje motivo de gozação sobre os gremistas, e a hegemonia no futebol brasileiro com 3 títulos nacionais. A rivalidade com o Grêmio foi determinante para a formação desse escrete. Em 71, ver o que é a rivalidade. O nosso tradicional adversário, o Grêmio, foi buscar o Anchieta, que tinha sido considerado o melhor zagueiro do campeonato de 70, campeonato mundial. E nos disseram que tinha um cara lá que era tão bom ou melhor que o Anchieta.
Já joguei no Atlético, joguei no Guarani, tinha Guarani Ponte Preta, tinha Atlético Cruzeiro, mas igual o Grêmio Internacional, acho que tô para ver. Eu me dava com o presidente, eu tinha um relacionamento com o presidente do Peñarol. Sim. Pequeno, nós tínhamos relacionamento. E lá eu me orientei a saber quem era o tal Elias Figueiredo, que nem eu conhecia exatamente. Nenhum de nós sabíamos quem era o Elias, a não ser eles lá conheciam melhor. E todos diziam que ele era tão bom ou melhor que o outro. Baseado nisso que me empolgou. E o Internacional, jogando um futebol maravilhoso, conseguiu chegar ao título com um gol que jamais o torcedor colorado vai esquecer, o gol de Figueiredo. Que ele sobe para o cabeceio e naquele momento havia uma réstia de sol, um foco de sol iluminando a cabeça do Figueiredo. Naquele momento que o sol incide na cabeça do Figueiredo, ele subiu mais alto que a zaga do Cruzeiro e colocou para dentro, que foi o único gol da partida. É a paixão. Nada move esses torcedores mais do que a paixão. O amor pelo seu clube. A gente recebe centenas de cartas e eles participam mesmo. Então, quando o Inter estivesse na frente, a ordem era segurar a bola, fazer. Então, nesse jogo eu exagerei. Quando o Inter fez o gol, que o Figueiredo fez o gol de cabeça, eu exagerei todas as bolas que estavam. Eu levei um bico já. Falta contra o Inter, o Nelinha era um pavor. Era um. Porra, o Nelinha era meio gol. E o Nelinha ajeitou a falta. Quando ele bateu, rapaz, a bola fez assim. Foi lá na bandeirinha de escanteio. Porra, a gente olhou aquilo, foi correndo, foi lá, pegou a bola e viu que a bola estava vazia e pegou todas as bolas, né? Segurou, pô, aquilo tá ganhando tempo, tá 1-0 e as bolas estavam todas vazias, expulsou nós todos do campo, né? Aí até achar outra bola, parou no mínimo uns 3 minutos e meio o jogo. Sei que ali o Inter foi campeão, foi uma, pô, pra mim aquilo foi bom demais, foi uma alegria muito. E o Raul me deu um bico, na canela. Lula está próximo da bola para ludibriar barreira e goleiro, mas é Valdomiro quem deve cobrar. Figueiredo presente para um rebote pelo alto, quem sabe. E o Russo catimbando ali na frente da bola. Valdomiro. Que o juiz diz que não foi. Bandeirinha diz que foi. O Bandeira correu para o meio. O Bandeira correu para o meio. Vamos ver. Replay mostrando aí. Reparem agora, lá dentro. Tem que ter trazido o Dario. O Dario é que é dessas frases mirabolantes. Eu falei que eu ia fazer o gol. Ia ser 1-0 o gol meu. E os caras ficaram rindo. E eu gosto do Corinthians. Então, quando o Valdomiro bateu a bola, a falta, ela bateu na barreira e subiu, eu subi, parei no ar e a torcida do Corinthians cabeceia pra fora. Eu ia cabecear pra fora, porque eu sou corintiano. Mas aí quando eu olhei para o outro lado, estavam meus filhos pedindo leitinho. Pai, nós precisamos de leitinho. Aí eu fui obrigado a fazer o gol. Eu peguei, fiz o gol. Desculpe, torcida corintiana, mas os meus filhos estão acima de tudo. A escalação era o Manga, Cláudio, Figueiredo, Marinho Pérez e Vacaria. Falcão, Caçapava, Isaí ou Batista, Valdomiro, Rei Dadá e Lula. A gente ganhava a hora que queria, não sabia de quanto, mas sabia que ia vencer, era um timaço. E era um time muito bom, todos experientes, isso aí infelizmente perdi, isso aí dava uma segurança muito grande aos jogadores que vinham das categorias de base, né? Então, o torcedor com aquele apoio que dá, o jogador crescia muito, nós aprendia muito com isso, inclusive nós aprendemos a conviver com o estádio cheio, né? Principalmente dentro das vitórias, porque às vezes você inicia, sai das categorias de base, chega no time principal, hoje acontece muito isso. O estádio está cheio, mas o time não tem uma base boa, o que acontece? O torcedor vai. Em 1979, o Inter conquistou, invicto, o tri brasileiro. Eu acho que o Internacional, até pelo excesso de jogadores que tinha dentro do campo, que tinha para entrar e de boa qualidade, né? Foi o time que iniciou a jogar dessa maneira como se joga hoje, com 2 volantes.
Internacional foi o precursor disso. Antes jogava com um volante só. Como tinha eu, o Caçapava, o Falcão já estava jogando mais na frente. E aí eu e o Caçapava, ou um era vendido ou tinha que botar os dois a jogar. Nós estávamos em 1975, 74, mas com a cabeça de 2001. Entendeu? Avançado. Nós estávamos avançados, porque as equipes, o Internacional entrava e superava todos no preparo físico, na marcação. Lógico que tinha técnica, tinha força e tinha técnica, não? Mas esse grupo já estava preparado. Nós tínhamos que ter jogado uns 20 anos no Internacional, que com certeza nós estaríamos ganhando até hoje. O treinador naquela época, era Dino Sani, quando o Falcão acabou surgindo lá. Acabou sendo titular do Internacional. Havia outro jogador que estava atuando e o Dino me perguntou o que eu achava do menino lá. Eu disse assim, olha, esse menino tem grande futuro, pode deixar ele comigo no meio que a gente vai dar um jeito, né? Mas comigo no meio. E aliás, o primeiro jogo do Paulo, a controvérsia nisso, o primeiro jogo foi com o Esportivo de Bento, nós perdemos o jogo 2-1. O Paulo fez uma grande apresentação, a partir daí acabou sendo titular do Internacional, formamos um bom meio-campo. Tínhamos uma equipe extremamente competitiva, né? Alguns jogadores competitivos, de muito boa técnica, e alguns componentes também com inteligência, com capacidade criativa muito forte. Né? Então é uma combinação que foi formada desde o tempo de Rubens Minelli, né? Que teve uma consagração juntamente conosco. Aliás, foi o principal organizador desse grande time, né? Formação desse grande time. E aí conseguimos realmente, sob o seu comando, títulos importantíssimos, assim como o Dino também, que depois teve também, a passagem de alguns treinadores importantes, mas o mais importante deles todo foi o Rubens Minelli, que nos consagrou, né, naquela fase da Internacional. Mário Sérgio, em profundidade para Cláudio Mineiro, vai Bira também, é pro Bira, Leão, olha o Falcão, gol! Merecido, Falcão para o Inter, 13 minutos do segundo tempo, bateu com uma vontade. O Inter voltou a conquistar um título nacional em 1992, na Copa do Brasil. Todo torcedor tem sempre um jogo inesquecível. Em Porto Alegre, todo colorado tem o seu Grenal inesquecível. E a cidade para, né? O torcedor se veste, pinta o rosto, então é bem legal. Para nós, para mim que eu disputei a primeira vez no Grenal, foi uma coisa assim fora do comum e foi muito emocionante, somente quando a gente fomos campeão em 97 em cima do Grêmio, então aquilo marcou muito a minha carreira aqui, como nos Grenais, também tive sorte de fazer gols, fazer uma boa partida. Se não me engano foi o Fábio Rockenbach, né, que ele meteu a bola por cima dos zagueiros, eu pude dominei ainda 2 vezes, pude virar, quando olhei para trás a bola tinha entrado no canto, né, realmente foi um bonito gol, onde que eu lembro até hoje. Eu lembro com muita saudade e com muito orgulho de um Grenal definido em letras maiúsculas, em termos grandiosos, como o Grenal do século. Um Grenal realizado no Beira-Rio em fevereiro de 1989. Primeiro, o Grêmio marcou o primeiro gol. O Grêmio marcou o primeiro gol do Clássico. E no final do primeiro tempo,
um jogador do Internacional, originário, por sinal, do Grêmio, Casimiro, foi expulso. Quando virou o jogo, para o segundo tempo, o Internacional estava perdendo de 1-0 e estava com 10 jogadores em campo. Pois com a força da massa torcedora do Internacional e com a força mística dessa camisa, o Internacional virou o placar e conseguiu fazer 2-1. 2 gols de um centroavante que deixou muita saudade no Beira-Rio, o Nilson. E aquele time do Internacional, orientado pelo Abel Braga, venceu o Grenal do século jogando com um sistema ortodoxo, 4-3-3. Tinha terminado o meu contrato e o Inter tinha perdido 1 ponto já pro Grêmio. E eu tava treinando 3 meses separado. E o Asmus foi, vem cá, tu ganha o Grenal pra mim? Eu falei, eu ganho o Grenal pra ti. Então vamos fazer o seguinte, se tu ganhar o Grenal pra mim, eu faço o contrato que tu tá pedindo. E se tu não ganhares o Grenal, tu continua com o contrato como tá. Tá, tudo bem. Nós ganhamos de 1-0 e eu fiz o gol da vitória. Só que eu não levei o contrato que eu tinha combinado com as Asmus. Me ferrou. Mas tudo bem, mas ganhou. Essa é uma das histórias. Seja contra o arquirrival Grêmio ou qualquer outra força do futebol brasileiro, o Esporte Clube Internacional, para sua grande e popular torcida, mais que entrar em campo, entra mesmo para a história do futebol. Brilhar.